Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos chegando aqui ao anúncio da morte do primogênito, a 10ª praga. Vamos comigo? Êxodo capítulo 11. E o Senhor disse a Moisés: ainda uma praga eu trarei sobre Faraó e sobre o Egito. Depois vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir totalmente, com toda pressa, vocês sairão daqui. Fala agora aos ouvidos do povo, que cada homem peça ao seu vizinho, e cada mulher à sua vizinha, joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. Também o homem Moisés era muito grande na terra do Egito, aos olhos dos servos de Faraó e aos olhos de todo o povo. Disse mais Moisés: assim o Senhor tem dito: à meia-noite eu sairei pelo Egito, e todo primogênito na terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que haveria de assentar-se no seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mó, e todo o primogênito dos animais, e haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve e nunca haverá. Mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá sua língua, desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz diferença entre os egípcios e os israelitas. Então todos os teus servos descerão a mim e se inclinarão a mim, dizendo: sai tu, e o povo te segue às pisadas, e depois eu sairei. E saiu da presença de Faraó, ardendo em ira. O Senhor então disse a Moisés: Faraó não vos ouvirá, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Então Moisés e Arão fizeram todas estas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não deixou ir os filhos de Israel para a sua terra. Êxodo capítulo 12, a instituição da primeira Páscoa. E falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mês será o primeiro dos meses, e vos será o primeiro mês dos anos. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao dia 10 desse mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena para um cordeiro, então tome um com o vizinho e reparta, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. Cordeiro ou cabrito será sem mácula, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão do sangue, poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães ázimos, com ervas amargas o comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, sua cabeça com os pés e a sua fressura. E nada dele deixareis até amanhã, mas o que dele ficar queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, sapatos nos pés e o vosso cajado na mão. Comereis apressadamente, essa é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito essa noite, e ferirei o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal. Nas casas em que estiverdes, vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E esse dia será um memorial, e celebrá-los-ei por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo.
7 dias comereis pães ázimos, ao primeiro dia tirarei o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro ao 7º dia, essa alma será cortada de Israel. E ao primeiro dia haverá santa convocação. Também ao 7º dia tereis uma santa convocação. Nenhuma obra se fará nesses dias, senão o que cada alma houver de comer. Isso somente aprontareis para vós. Guardai, pois, a festa dos pães ázimos, porque naquele dia tirei vossos exércitos da terra do Egito. Pelo que guardareis a esse dia nas vossas gerações por estatuto perpétuo. No primeiro mês, aos 14 dias do mês à tarde, comereis pães ázimos até vindo do mês à tarde. Por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, essa alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis em vossas habitações, comereis pães ázimos. Chamou, pois, Moisés a todos os anciãos de Israel e disse-lhes: Escolhei e tomai vós cordeiros para as vossas famílias e sacrificai a Páscoa. Então tomai um molho de sopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia e passai-o na verga da porta e em ambas as ombreiras do sangue que estiver na bacia, porém nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã. Porque o Senhor passará e ferirá os egípcios, porém quando vir o sangue nas vegas da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar nas vossas casas para vos ferir. Portanto, guardai isso por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrardes na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. E acontecerá que quando vossos filhos e filhas perguntarem que culto é esse, então direis: este é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e livrou as nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. E foram os filhos de Israel e fizeram como se ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. Vem aí a 10ª praga, a morte dos primogênitos. E aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito de Faraó, que se assentava em seu trono, até o primogênito do cativo que estava no cárcere, e todos os primogênitos dos animais. E Faraó levantou-se de noite, e ele, todos os seus servos e todos os egípcios, e havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Então chamou Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os vossos filhos, e ide servir ao Senhor, como tem dito. Levantai e levai também convosco as ovelhas e as vossas vacas, como tem dito, e ide abençoai-me também a mim. E os egípcios apertavam o povo, apressando-se para lançá-los na terra, porque diziam: todos seremos mortos. E o povo tomou a sua massa antes que levedasse, as suas amassadeiras atadas em suas roupas e sobre os seus ombros. E fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés. E pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas. E o Senhor deu ao povo graça aos olhos dos egípcios. E eles lhes davam o que pediam, e então assim despojaram os egípcios. A saída dos israelitas do Egito. Assim partiram os filhos de Israel de Ramessés para Sucote, cerca de 600.000 a pé, somente dos homens, sem contar os meninos, e subiu também com eles muita mistura de gente, ovelhas, bois e uma grande quantidade de gado. E cozeram bolos ázimos da massa que levaram do Egito, porque não se tinham levedado, porquanto foram lançados do Egito e não puderam deter nem preparar a comida. O tempo dos filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. E aconteceu que, ao fim dos 430 anos, naquele mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite
é de vigília ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Essa é a noite do Senhor, que devem guardar todos os filhos de Israel nas suas gerações. E disse mais o Senhor a Moisés e a Arão: essa é a ordenança da Páscoa. Nenhum filho do estrangeiro comerá dela, porém todo servo comprado por dinheiro, depois que houver de circuncidado, então comerá. O estrangeiro e o assalariado não comerão dela. Numa casa se comerá. Não levarás daquela carne para fora da casa, nem dela quebrareis o osso. Toda a congregação de Israel o fará. Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja primeiro circuncidado o homem, e então celebrará, e será como natural, mas nenhum incircunciso comerá dela. Uma mesma lei haja para o natural e para o estrangeiro que peregrinar entre vós. E todos os filhos de Israel fizeram como o Senhor ordenara a Moisés e a Arão, assim o fizeram. E aconteceu naquele mesmo dia que o Senhor tirou os filhos de Israel da terra do Egito, segundo os seus exércitos. Êxodo, capítulo 13. Os primogênitos são santificados a Deus. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: santifica-me todo primogênito, o que abrir toda a madre entre os filhos de Israel, homens e animais, porque meu é. E Moisés disse ao povo: lembrai-vos desse dia em que saíste do Egito, da casa da servidão, pois com mão forte o Senhor vos tirou daqui, portanto não comereis pão levedado. Hoje, no mês de Abibe, vós saís. E acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou aos teus pais que daria, terra que mana leite e mel, guardarás esse culto neste mês. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. 7 dias comerás pão, e levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto na sua região. E naquele mesmo dia farás saber o teu filho, dizendo: isso é pelo que o Senhor me tem feito quando eu saí do Egito. E te será por sinal sobre a tua mão e por lembrança dos teus olhos, para que a lei do Senhor esteja na tua boca, porquanto com mão forte o Senhor te tirou do Egito. Portanto, tu guardarás esse estatuto a seu tempo, de ano em ano. Também acontecerá que quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, como jurou a ti e aos teus pais quando houver dado, separarás para o Senhor tudo que abrir a madre, todo o primogênito dos animais que tiverdes. Os machos serão do Senhor. Porém, todo o primogênito da jumenta resgatarás com um cordeiro, e o não resgatar, cortar-lhe-ás a cabeça. Mas todo o primogênito do homem entre teus filhos resgatarás. E quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo: que é isso? Então dirá: o Senhor nos tirou com mão forte do Egito, da casa da servidão. Porque sucedeu que, endurecendo-se Faraó para não nos deixar ir, o Senhor matou todos os primogênitos na terra do Egito, desde o primogênito do homem até o dos animais. Por isso eu sacrifico ao Senhor todos os primogênitos sendo machos. Porém a todo primogênito de meus filhos eu resgato. E será isso por sinal na tua mão e nas fronteiras entre os teus olhos, porque o Senhor com mão forte nos tirou do Egito. Deus guia o povo pelo caminho. E aconteceu que quando o Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que está mais perto, porque Deus disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, e volte ao Egito. Mas Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto do Mar Vermelho, e armados os filhos de Israel subiram da terra do Egito. E Moisés levou contigo os ossos de José, porquanto havia este solenemente ajuramentado aos filhos de Israel, dizendo: certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Assim partiram de Sucote e acamparam-se em Etã e entraram no deserto.
Eu, o Senhor, ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, e nem a coluna de fogo de noite. Vamos ficando por aqui, continue comigo todos os dias perseverando, porque ainda vem milagres extraordinários. Um ótimo final de domingo para você, uma excelente semana e que o Senhor te abençoe de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus assim permitir.